Chegou o dia de Fluminense e LDU se reencontrarem mais uma vez, pela 9ª vez, jogando competições internacionais. O jogo é aqui, em Quito, jogo de ida na altitude, tudo que você precisa saber sobre o primeiro jogo desta final, de um torneio que só tem a própria final, da Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo, jogo de ida, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral. Estamos aqui em Quito fazendo uma cobertura longa, enfim, para quem está acompanhando aqui no YouTube, tá vendo eu fazendo e falando vários vídeos, para quem está acompanhando no Jornada, tá tendo toda ali a informação que é necessária, toda a pegar até as brincadeiras também que a gente tem feito aqui em Quito. E para quem está me acompanhando lá no Instagram, @GabrielDoAmaralB, tá tendo aí sim uma imersão total aqui na cidade, acompanhando o Fluminense nesse jogo. Bem, então dá essa moral aí pro nosso trabalho, tá? O jogo é hoje às 9h30 da noite, tá? Jogo às 9h30 da noite aí do Brasil. E a nossa transmissão do Jornada KTO 1902, aqui no Raiz Tricolor também, inclusive, começa às 8 da noite, tá? 1h30 antes. A transmissão do jogo, lá com imagens, é só da ESPN, exclusivo dos canais Disney, né? Disney, no caso ESPN, Star Plus e tal. Só deles, mas você vai acompanhar em áudio com a gente, que eu sei, porque só a gente está aqui em Quito. A ESPN só mandou o Cícero Melo, repórter, narrador, comentarista, tudo fazendo aí do Brasil, de dentro de um estúdio, e a gente no estádio, com o clima real do estádio, com todo aquele clima e, enfim, a narração tricolor que você sabe, você conhece, você sabe que a gente acompanha bastante o Fluminense, não vai confundir nome de jogador, né, por não saber o nome, dizer que o jogador fez uma coisa que ele não fez, né? Então, essa informação é importante, tá? Nossa jornada abre às 8, tá? E o jogo é às 9h30. Aqui são 2 horas antes, então aqui, por exemplo, a gente vai abrir a nossa jornada às 6 da tarde aqui, no horário daqui de Quito. Como eu falei, esse é o 9º jogo entre Fluminense e LDU, 4 vitórias nossas, 1 empate e 3 derrotas. Qual que é o bizarro disso daí? É a disparidade. São 4 jogos desses 8 no Maracanã. Os 4 a gente ganhou e a gente tem 7 gols de saldo contra a LDU no Maracanã. São 4 jogos aqui em Quito. 3 vitórias da LDU e 1 empate. E a LDU também tem 7 gols de saldo aqui em Quito. Ou seja, a gente está falando aí de um confronto muito equilibrado e que normalmente é o fator casa que equilibra esse confronto. A gente precisa quebrar. Para quem gosta de tênis, é quebrar o saque, né, do adversário. A gente precisa quebrar isso e sair daqui hoje com um bom resultado para dar aquela segurança para o jogo do Maracanã. E eu já começo falando sobre isso, sobre efeitos de altitude, porque, vá lá, se eu estive ano passado em La Paz, né? Considerando a altitude média aqui de Quito e a altitude média de La Paz, lá são quase 1.000 metros acima daqui. Que tem 2.800, lá tem 3.700 mais ou menos. E assim, eu senti muito mais os efeitos de altitude em La Paz. Lá realmente estava difícil de viver e etc. Aqui, lá uma vez ou outra você para, sente um cansaçozinho e logo depois já está normal. Mas obviamente eu não joguei bola. E o que eu sempre faço questão de falar, todo mundo fala só da questão do cansaço, fala só da questão do ar rarefeito da altitude, produzindo ali uma espécie de atrapalho para o seu pulmão. Não é só isso. E principalmente aqui em Quito é a bola mais rápida que faz a principal diferença. O ar tem menos resistência, a bola vai mais rápida. Chutes de fora da área, tudo isso são vantagens que a LDU tem por conta da altitude. Isso obviamente influencia no jogo. E a gente do Fluminense tem que ficar muito de olho na partida, porque o que acaba acontecendo aqui, por várias vezes, são sequências de gol em altitude. Faz o time ainda está atordoado, outro. Foi assim, inclusive, que a gente perdeu a Libertadores, tomando ali uma sequência de gols no início no meio pro final do primeiro tempo. Então é uma tensão redobrada que a gente tem que ter. No mais, assim, a Recopa é mais um título internacional. O Fluminense
tem que buscar todo o título internacional e tem que dar toda a importância. É óbvio que acho que todo mundo concorda que essa Recopa ela tem um sabor de vitória muito bom, mas ela tem um dano de derrota muito maior do que o sabor da vitória. Porque seríamos 3 vezes vice para a LDU. E isso é, sem dúvida nenhuma, o que faz todo torcedor se preocupar 10 vezes mais também com essa final. E quebrar o serviço, como eu falei, quebrar o saque, aqui é muito importante. O Fluminense vem com essa mentalidade e a gente vai falar disso agora no Bola em Campo. Lembrando que jogo aqui, jogo no Maracanã, quinta-feira. Não tem gol fora de casa como critério de desempate, acabou isso, não tem mais isso. E persistindo empates, enfim, todas as instâncias lá no Maracanã, a gente pode ver pênaltis, entendeu? Só para poder esclarecer. Bem, Bola em Campo, a gente já solta aí na nossa tela o nosso Tactical Pad para poder abordar primeiro a equipe do Fluminense. E depois a gente tem 2 vídeos aqui para passar sobre a LDU, tá? Vamos lá. Primeira equipe do Fluminense com provável escalação de Fernando Diniz é com Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli, Ganso, John Arias, Keno e Cano. Escalação da final da Libertadores, trocando Samuel Xavier, que segue fora, segundo o Fluminense, por conta tá fazendo transição depois de ter sentido o joelho, e o Thiago Santos no lugar do Nino, que foi vendido para o Zenit. Então só essas seriam as mudanças. Sobre Keno, treinou normalmente na terça, treinou normalmente na quarta. Então, assim, está habilitado para jogo? Aparentemente sim, tá? Treinou normalmente, inclusive com o time titular nessa quarta-feira. Agora, eu ouvi alguma coisa, especificamente para não descartar o Lima. E aí, assim, não estou dizendo que o Lima será titular, tá? Não estou garantindo isso. Mas não dá para descartar o Lima, não. A verdade é essa. O que eu ouvi foi isso. Não descarte o Lima. Pode ser, o Diniz treinou com o Lima, tá? A informação é essa. O Diniz treinou com o Lima no time, mantendo Ganso, Keno, Cano e Arias. Ou seja, o Lima estaria entrando ou aqui na volância no lugar do André ou do Martinelli, que acho que a única hipótese de saída seria se tivesse sentido alguma coisa, ou entrando na zaga no lugar do Felipe Melo, ou principalmente do Thiago Santos, com o André indo para a zaga e o Lima fazendo essa função de volante, né? Dando um pouco mais de pegada ao time ofensivo e ganhando na saída de bola no caso do André, mas perde em bola alta. Como eu falei, o Diniz treinou isso. Pode ser que também seja uma estratégia do Diniz para conter danos, do tipo, começa com um time normalzinho mesmo, que está acostumado e etc, mas se for o caso e tomar 2-0, para o jogo, troca o time, bota o time um pouco mais para frente e pressiona a LDU, pode ser uma alternativa durante o jogo. Mas acho que tá bem claro, assim, até pela notícia que eu estou trazendo, de que o Lima será importante nesse jogo contra a LDU. Tá? É importante dizer isso. Em relação ao resto do time, é o resto do time que venceu a Libertadores, cara. É um Germancano que eu ouvi gente falando, não, o Germancano começou o ano mal. Quê? 3 jogos, 2 gols, pô. Que isso? É o Keno que de fato aí esse não começou o ano no ritmo do ano passado, mas enfim, a gente aposta muito, é um jogador de jogos muito grande, se destaca nessas decisões, tal qual o Guga também, é um jogador que quando precisamos dele em jogos grandes também rendeu muito bem, e eu não preciso falar nada sobre John Arias, né? É um jogador que também obviamente se destaca ali pelo fato de ter jogado boa parte da sua carreira na altitude de Bogotá, que é de 2.500, 2.600, ou seja, praticamente a mesma altitude de Quito. Obviamente sente muito menos a questão da altitude. Vamos falar um pouquinho sobre a LDU, né, o nosso adversário. Isso porque eu fiz uma entrevista com o Jorge Peñafiel, que é um jornalista... Ih, fechei o negócio, né? Que é um jornalista da rádio, de uma rádio aqui de Quito, e ele falou com a gente, enfim, sobre tá com legendinha agora, para quem viu Jornada, tá? Agora tá com a legenda aqui embaixo, e ele falou um pouquinho sobre como tá a situação da LDU nesse momento para enfrentar a equipe do Fluminense. Acompanha aí. Tá aqui com o Jorge Peñafiel, que é da rádio... De Rádio Área Deportiva, 99.3. Então, daqui do Equador, ele vai estar inclusive no Maracanã também para o jogo do Fluminense com a LDU. O Jorge é jornalista e... Jorge, eu te pergunto primeiro assim... a LDU pouco jogou nesse ano, né?
Fez alguns amistosos, mas sem transmissões, só jogou agora contra a Universidade Católica. ¿Cómo que llega el LDU para ese juego en el Fluminense? Bueno, qué gusto primero, Gabriel, compartir acá con tu medio de comunicación. Sí, te comento que Liga, de momento en esta temporada, no ha arrancado el torneo de la Liga Pro. Es el primer partido, digamos, se podría decir oficial, que va a tener Liga Deportiva Universitaria en el arranque de este 2024. Tuvo su noche de presentación este sábado anterior ante Universidad Católica. Viene disputando algunos partidos amistosos, pero la Recopa, la final de la Recopa este día jueves, será el primer partido oficial que va a jugar Liga. Veamos cómo va con el nuevo ritmo, con el nuevo técnico Joseph Alcácer, después de la salida de Luis Ubeldía, los nuevos fichajes que han llegado al equipo. Va a ser una buena prueba contra el conjunto fluminense. E os reforços, o Arce, o Estrada, eles vão jogar na quinta-feira? É esperado que eles joguem? Sí, están habilitados. Arce está, Michael Estrada, en delantera tiene a Jan Hurtado, está Miguel Parrales, el goleador de la Liga Pro que llegó la temporada anterior, varios jugadores del boliviano Villamil, capitán de la selección boliviana, Zanini, el jugador argentino también, y bueno, ha mantenido la base de la temporada anterior Liga Deportiva Universitaria. Sim. E pequeno prognóstico do jogo, o que se espera para esse jogo? Vamos a ver, creo que el hincha de Liga está esperando que se repitan los resultados del 2008-2009, en donde goleó al conjunto de Fluminense. Graças, amigo. Qué gusto. Bom, essa aí foi a fala do Jorge, né? E, assim, vamos lá, né? Chama atenção primeiro o fato dele estar falando ali sobre a LDU. É bom fazer um pequeno contexto, que é a Liga Pro, que é a Liga Nacional. Ela começa agora no início do ano, mas ela teve o seu início retardado ali só para março, por conta de uma onda de violência no Equador, principalmente até em Guayaquil, em outras cidades mais da costa, mas que também atingiu o país inteiro. E isso fez com que a LDU chegasse para esse jogo sem jogar nenhum jogo profissional ali, oficial, seria a melhor palavra. Jogou alguns amistosos sem transmissão, que ninguém tem muita noção do que aconteceu. E teve um jogo que teve transmissão, mas era um jogo muito com cara de festivo, que é o Noche Blanca, que ele até falou, né? Que é a apresentação do elenco para a torcida. Os titulares jogaram só 30 minutos contra a Universidade Católica aqui de Quito e saíram para dar lugar ao time reserva. Então a gente acaba não tendo muita margem ali do que a LDU pode fazer. Perguntei ele sobre os reforços. O Arce é um atacante que veio da Argentina, um paraguaio, que foi artilheiro da Série B da Argentina no ano passado, já tinha começado a Série A da Argentina fazendo gol nesse ano e veio do Independiente Rivadavia para o LDU. Ele fez os exames médicos e se apresentou pela primeira vez nessa quarta, então acho difícil que ele jogue nessa quinta, mas vamos ver, né? O Estrada é um outro atacante, esse com um pouco mais de destaque na seleção equatoriana, também não sabemos se joga. Então tem essas dúvidas da LDU. Outra coisa, na zaga, eu vou rodar até um outro vídeo aqui que vai falar sobre o Facundo Rodrigues, que é um zagueiro, enfim, um cara com uma experiência boa em LDU. A cabeça do time é quase como se fosse o nosso Nino, entendeu? No ano retrasado, enfim. E a LDU simplesmente não escreveu ele. E não deu muitos motivos, soltou uma nota oficial e não escreveu o maluco na Copa Sul-Americana, na Recopa Sul-Americana. Então deve jogar o Richard Mina ou o Zanini, que é quem ele cita, que é um outro zagueiro também que chegou. Time da LDU provável é Alexander Domingues, goleiro que está há muito tempo na LDU, Choclo Quinteiro, que é um lateral que avança muito, Richard Mina, Ade, que é um haitiano que joga na zaga, e Quinones na lateral esquerda. Piovi, Vijanil, que é o boliviano que acabou de chegar, e Valverde, e Johan Julio, talvez você lembre dele porque ele jogou no Santos, né? E é um cara, um pontinha chato de marcar. Estupinhan e Hurtado, Jan Hurtado, que também é ex-Red Bull Bragantino. Vamos ouvir o Bruno Garcês, porque ele tem um canal ótimo chamado Sudaca Brasil, aqui mesmo no YouTube. Recomendo você ir lá assistir o vídeo completo dele. Mas eu peguei um trechinho aqui para trazer, porque justamente quando ele fala sobre a questão do jogo entre Fluminense e LDU e principalmente por quê? É bom dar o contexto aqui agora. Porque a LDU trocou de treinador entre a final da Sul-Americana no ano passado e essa temporada. O Zubeldia saiu e entrou o Joseph Alcácer, que é um treinador espanhol que só tinha treinado categoria de base. E ele tem uma lógica de futebol meio diferente do que era do Zubeldia. E tem um elenco um pouco diferente também. E aí o Garcês, que é especialista em futebol sul-americano, especialista mesmo, que acompanha mesmo, ele fez uma análise ali sobre um pouquinho desse elenco e também das formas como essa LDU joga também, e como a do ano passado jogava e as mudanças que foram feitas. Mas como esse time deve jogar? 4-2-3-1
foi o esquema de 2023 utilizado por Zubeldia. Dificilmente ele mudava. O máximo que acontecia era variar para um 4-4-2 quando estava sem a bola, se defendendo. E era um time muito seguro. Só que as peças mudaram, né, amigo? Então o encaixe ainda não está perfeito. Até porque depende muito das individualidades desses jogadores. Mas o que Alcácer está fazendo é diferente. O que eu pude perceber em alguns amistosos é que a pressão alta aumentou muito, coisa que Zubeldia não fazia isso, ou muito pouco. E com a bola o time se comporta num 4-1-4-1, como foi na Noite Blanca, no amistoso contra a Católica. Uma pressão alta e muitas vezes média. Inclusive uma pressão pós-perda da bola forte, muito mais agressivo que com o Zubeldia. Isso exige muito treino e preparo físico. O Zubeldia fechava em blocos mais baixos, esperando o adversário e contra-atacando nos espaços. E lógico, sempre usando muitos corredores, com os meias abertos ou pontas e os laterais apoiando o tempo inteiro. A diferença é que a Liga de Quito tem bons jogadores nessas áreas e manteve o nível. Mas essa pressão de Alcácer durou só alguns instantes. Aos poucos ele deve implantar uma coisa mais forte. A verdade é que o time de Zubeldia tinha qualidade para ter um time posicional, com posse de bola, e também tinha qualidade para se fechar e usar o contra-ataque. Era um time eclético. Talvez por isso foi campeão de tudo. Se adaptado aos rivais. O Alcácer toma mais riscos ao fazer essa pressão alta e mais agressiva. E ele precisa de mais treino. E não sei se ele iria arriscar contra o Fluminense, forte Fluminense, a jogar dessa forma. Acho que ele seria mais precavido nesse sentido. Temos que lembrar que também as bolas paradas continuam sendo uma arma do time e os contra-ataques. Aquele time de 2023 era um time muito eficaz quando subia. Até porque tem jogadores de muita qualidade lá na frente. O grupo todo, né? A defesa também. Por isso eu destaco a muralha, talvez o melhor jogador do futebol equatoriano de 2023, Alexander Domingues, Elvira Domingues. O bom lateral, ele Choco Quinteiro, que sobe muito bem o ataque. A dupla de zaga, Ricardo Ade e Facundo Rodrigues. Bom no alto, lá embaixo, antecipação. Ezequiel Piove, volante, articulador das jogadas desse time da Liga de Quito. Oscar Zambrano, uma das grandes revelações do futebol equatoriano, que faz um volante misto. E Johan Julio, que é um dos ídolos da torcida e uma das peças fundamentais nessa reta final de temporada da Liga de Quito. Então é isso, assim, só para poder também não ficar sem contexto, né, parece que o Garcês falou que a gente está enfrentando a seleção equatoriana. Não é muito bem assim, obviamente ele estava ali destacando as coisas positivas da LDU, então enfim, estava fazendo um destaque. Novamente, assim, dentro da análise que eu fiz da LDU, baseado no único jogo que eu consegui ver dessa temporada, né, que era o único que teve transmissão, que foi contra a Católica, baseado no que eu conversei também com muitos jornalistas aqui equatorianos, a gente foi cobrir o treino do Fluminense, tinha muitos por lá, é quase uma unanimidade de que o Fluminense é mais time do que a LDU. É consideravelmente mais time e seria um favorito absolutíssimo se não tivesse a altitude daqui. Então, salvo um imprevisto de uma derrota por 2, 3, 4 gols de diferença por aqui, o Fluminense segue sendo muito favorito. E essa é a minha dica, inclusive, lá da KTO. Se você for lá na KTO agora e abrir lá o Fluminense e LDU, você vai ver lá apostas para esse jogo. O Fluminense está pagando 3 e pouco, a vitória, mas tem assim, aposta para ser campeão ou classificar, alguma coisa assim. E o Fluminense está pagando 1,53, eu acho. Para o Fluminense ser campeão, eu acho que é muito válido, tá? E no jogo de hoje, se você quiser ir no jogo de hoje, a aposta que eu recomendo é Fluminense ou empate. Você ganhando os dois, né? Tem lá como você juntar, você só perde a aposta se a LDU vencer. Tava pagando 1,6, se eu não me engano. Por quê? Por que eu recomendo essa aposta? Porque o Fluminense está satisfeito com o empate. Se o Fluminense empatar aqui, ele vai sair daqui satisfeito. Então, é algo que eu recomendo. Vai lá na KTO, kto.com, o site, usa o cupom JORNADA que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vamos falar de arbitragem rapidinho agora. E eu disse que é rapidinho o quesito arbitragem aqui, porque o árbitro é o Andrés Rojas, não é muito conhecido, é um colombiano, ficou um pouco conhecido por causa de um jogo Atlético Mineiro e Boca, que ele acaba errando, enfim, junto com o VAR ali também. Apitou 2 jogos até hoje do Fluminense, 2 jogos na Sul-Americana de 2019, aliás, um na Sul-Americana de 18, um na 19. Um contra o Deportivo Cuenca, também equatoriano, e o outro contra o Corinthians, naquela Sul-Americana de 2019. Então, assim, é um árbitro que dá pra falar pouco, conheço pouco dele também, mas tem aí, enfim, esse histórico. Nesses 2 jogos do Fluminense, ele também não teve nenhum destaque, não. O que é sempre bom para árbitro, né? É isso então, galera. Esse aqui foi um pré-jogo especial de LDU e Fluminense. Estaremos lá no Estádio Casablanca, lá no Rodrigo Paes Delgado, hoje à noite. Eu conto com a sua audiência, beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora. Até a próxima. Valeu!